Oi, eu sou a Cris e esse é o canal Palavras de Nutri. E hoje eu vou responder uma coisa que é muito comum eu encontrar nos atendimentos com meus pacientes, que muitas vezes eu vejo na internet, que é a recomendação de mas tu precisa comer carne, ou comer peixe, ou comer frango, pelo menos uma vez na semana para ter os nutrientes que tu precisa. Será que faz sentido isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder. Oi, eu sou a Cris. Vou usar cogumelo, né? O que eu vou fazer? Um pouquinho mais pra frente. Não come proteína? Tá nessa situação. Vinheta. A gente tem que trazer uma música pra essa vinheta, não é possível. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está pensando numa alimentação que é viável, que faz sentido para os nossos objetivos, né, para a nossa vida a longo prazo. Tá? Então, essa alimentação saudável, ela tem que contemplar, na maioria das vezes, todos os nutrientes que eu preciso. Seja vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gordura, enfim. E quando a gente fala de consumir um alimento uma vez na semana, isso é muito pouco, porque vamos pensar, uma semana, 7 dias, e um dia eu consumir uma refeição, um alimento, não é uma garantia de que eu vá alcançar esses nutrientes que eu preciso. Seria a mesma lógica do que eu chegar para um paciente meu e falar: come uma banana, uma fruta uma vez na semana, sendo que, na verdade, a recomendação para eu alcançar o consumo de fibras, vitaminas, minerais, enfim, é consumir frutas e vegetais todos os dias. Então, quando eu consumo, por exemplo, carne de gado uma vez na semana, esperando que eu vá manter os meus níveis de ferro com aquela quantidade de ferro da carne, isso é totalmente descabido, não vou conseguir. Eu preciso consumir as minhas fontes de ferro todos os dias. Revoltante, né? Revoltante, a gente sabe. Mesma coisa quando eu comento: vou ter que consumir peixe uma vez na semana para eu alcançar a minha quantidade de ômega 3. Eu preciso alcançar o meu ômega 3, de preferência, todos os dias ou na maioria dos dias. E também tem muita coisa no nosso corpo que a gente não consegue estocar bem se a gente consome uma pequena ou uma grande quantidade em uma ou poucas vezes ao longo da nossa semana. Então, felizmente ou infelizmente, consumir carne uma vez na semana não é garantia de que eu vou conseguir ferro ou B12 ou os nutrientes principais que eu estou buscando. Eu consumir peixe uma vez na semana não é uma garantia de que eu vou obter o ômega 3 que eu preciso. Eu preciso alcançar esses nutrientes todos que tem nas carnes, mas também tem alimentos de origem vegetal todos os dias, tá? E isso vale também para aquela história de corrigir a anemia voltando a comer carne. Não adianta, tá? Nesse caso, quando a gente fala de ter uma deficiência nutricional, um risco ou mesmo uma anemia causada por uma deficiência nutricional, eu preciso fazer o tratamento com uma suplementação. E a alimentação, ela vai ser corrigida no sentido de prevenir recaídas quando eu finalizar o meu tratamento com a suplementação. Certo? Então, no caso, se a pessoa, se o vegetariano tem anemia porque é vegetariano, se a pessoa comesse carne, ela não teria anemia. A gente não vê isso também, porque a pessoa tem anemia comendo carne ou não comendo carne. Né? A anemia não é devido à alimentação da pessoa, é outros fatores também que influenciam. Sim, a gente tem que pensar, na verdade, assim, a anemia tem vários fatores que podem causar anemia. A alimentação é um fator comum. Então, por exemplo, se a gente for pegar a anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, ela atinge cerca de 20 a 30% da população de países em desenvolvimento, como o Brasil. E isso, se a gente for pensar, não é 20 a 30% da população que é vegetariana, pelo contrário, a maioria da população ainda consome carne e ou derivados de origem animal. Então tem muito a ver com o contexto, né, da alimentação, com a questão de saúde como um todo, se toma medicação, se tem alguma doença, se faz doação de sangue com frequência, né? De fato, como está a qualidade da alimentação. Ser vegetariano não significa que eu vá ter anemia, tá? Comer carne não é uma garantia de que eu não vá ter anemia. O que depende é como é que tá essa alimentação
seja vegetariana ou não, num contexto. Então, se eu alcanço as minhas fontes de ferro, seja com a carne ou com leguminosas, tá? Eu estou prevenido em relação à anemia. Se eu não alcanço, seja lá com a carne ou sem, eu vou estar em risco, ponto final. E no caso, por exemplo, assim, tem alguns alimentos que inibem a absorção do ferro, né? O chá, o café, que tá falando esses dias no teu post lá. Tanto faz para quem é vegano quanto para quem come carne. Exatamente. A gente tá falando sobre ferro, né? Que bizarro, mas vamos lá. Aliás, olha só, tem lá no início do canal, tem um vídeo só sobre ferro, né? Voltado para as opções vegetais, então dá uma olhadinha lá, que tá bem completo. Mas ok, vamos responder a dúvida do Anderson. Quando a gente fala de ferro na alimentação vegetariana, a gente está falando de um ferro que ele é o ferro não M. Então, 100% do ferro na alimentação vegetariana é o ferro não M. Quando a gente fala de uma alimentação com carne, nas carnes a gente tem cerca de 40 a 50% da composição do ferro não M, tá? E o restante o ferro M. Tá, mas o que acontece? O ferro não M, seja o que está na carne, ou que está no feijão, na lentilha, enfim, ele sofre interferência de alguns fatores na alimentação. Então, para a gente conseguir aproveitar bem esse ferro, a gente tem que evitar aquilo que atrapalha, que é a história dos chás, do café, do chimarrão, do chocolate e mesmo leite derivados da mesma refeição. E por outro lado, a gente vai tentar combinar durante ou logo após essa refeição que tenha a minha fonte de ferro não M, algum alimento que seja fonte de vitamina C, que em geral são as frutas cítricas como abacaxi, laranja, morango, kiwi, maracujá, limão e assim por diante. Certo? É que a maioria da dúvida do pessoal, que o pessoal critica muito o veganismo, é o negócio da B12 e do ferro. O que todo mundo fala, tipo, 99% de quem critica fala que quem é vegano tem deficiência de ferro e quem é vegano tem que suplementar B12. É o que a maioria fala contra. E aí assim, tem que ver os vídeos do canal, né, porque a gente não tá aqui gravando pra nada. Tem um monte de informação lá, falando sobre B12, falando sobre ferro, e é uma coisa bem importante reforçar que quando a gente fala de deficiência nutricional, isso não é uma coisa exclusiva de vegetarianos. Como eu falei, o próprio ferro é uma questão que é global, né? Não tem a ver só com alimentação. E deficiência de B12 também pode acontecer em pessoas que consomem carne, não é exclusivo de vegetarianos. Então, na verdade, todo mundo deveria cuidar da alimentação, claro, e também fazer os exames de sangue, né, para conferir se realmente os níveis de vitaminas, minerais, enfim, está tudo certo lá, né? Se não tem nenhum risco, isso não tem que fazer algum tratamento específico. Eu espero que tenha esclarecido. Então, se tu for no médico e ele disser pra ti que tu tem que comer peixe pelo menos uma vez na semana, ou comer carne pelo menos uma vez na semana, se for nutricionista também, sai correndo, tá? Porque não vai adiantar nada. Tem que alcançar as vitaminas, minerais, enfim, os nutrientes todos os dias, e isso é totalmente possível com as opções vegetais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, assinar o sininho da notificação e seguir, né, compartilhando esse material nas redes sociais, certo? A gente se vê na próxima. Até mais!